Esses foram todos os meus negócios que deram errado. Se você pesquisar a história de qualquer empreendedor famoso, qualquer empreendedor de sucesso, que ainda não é o meu caso, você vai ver que tiveram vários outros negócios anteriores ao negócio que deu certo. E, e esses negócios são como degraus e na minha jornada eu já passei por alguns. Já tentei outros negócios que deram errado e que me trouxeram até aqui. Hoje eu já vivo de internet, ainda não estou rico, mas já ganho bem, já me sustento, já saí da casa dos meus pais, já tenho um negócio mais sólido do que todos os outros negócios que eu iniciei anteriormente. E nesse vídeo eu vou te falar sobre cada um deles e te contar qual erro eu cometi em cada um deles, certo? Então, o primeiro negócio, minha primeira ideia de negócio foi um fliperama. Se você já acompanha esse canal, você já sabe de onde eu vim. Se você não me acompanha, eu vim do interior do Amazonas. Hoje eu moro na capital do Amazonas, em Manaus, mas eu vim lá do interior de Carauari. E lá nunca teve um fliperama. Fliperama de verdade, com os jogos tradicionais de fliperama, né? The King of Fighters, entre outros. Tinha bastante locadora de PS, de PS2, de PlayStation. E PlayStation, Xbox, esses outros. Mas nunca tinha tido fliperama. E eu tava saindo do negócio da minha família para começar alguma coisa e eu resolvi pegar o dinheiro que eu tinha guardado, que estava investido, tirei o investimento, tinha ações, fundos imobiliários, era pouco mais de 3 mil reais. Então eu resolvi tirar esse dinheiro e tentar começar um negócio. E aí me veio a ideia de começar um fliperama. E sabe qual foi o meu maior erro? Porque na época eu já sabia sobre o conceito de MVP. Caso você não saiba, MVP significa mínimo... É em inglês, né? Por isso é MVP. Mas em português seria mínimo produto viável. Que é você testar a sua ideia de negócio em algo menor, em escala menor, para você ver se vai funcionar, para você entender melhor como funciona o negócio, para depois poder gastar uma grana. Então eu tinha pouco mais de 3 mil reais, o que já não era muito. E aí o que eu fiz? Resolvi comprar uma máquina de fliperama para testar. Arrumei um local para testar, no caso eu testei na barbearia de um amigo. Só que qual foi meu erro? Eu tinha cerca de 3.300, eu gastei 2.500 comprando uma máquina. Então eu gastei o MVP quase todo para comprar uma máquina. Sendo que nessa época eu tinha saído do negócio lá da minha família, eu estava de certa forma estava desempregado e de certa forma não estava desempregado e eu tinha dívida para pagar, eu tinha uma moto, tinha um consórcio da minha moto. E cara, por mais que eu tivesse uma família que tivesse condições, eu não queria pedir nada para ninguém. Então, eu queria dar meu jeito para poder pagar a minha despesa, ainda que fosse pouca. Então, o que aconteceu? Eu testei esse fliperama dentro da barbearia de um amigo meu e não foi para frente, não teve interesse. Não sei se eu também não soube vender ideia, mas enfim, não rendeu praticamente nada. E aí veio o segundo erro. Como eu tava na barbearia desse meu amigo com esse fliperama, ele se ofereceu pra... Ele tava cortando o cabelo sozinho, ele se ofereceu pra me ensinar a cortar cabelo. E aí eu me empolguei, eu vi que ele ganhava razoavelmente bem. E aí eu resolvi aprender a cortar cabelo pra entrar nesse negócio. E aí eu cometi um outro erro. Porque eu entrei só pelo dinheiro, que nem era tanto não. Dá pra viver bem pra uma pessoa só, vive muito bem, ele vive bem. Mas só que eu olhei pro resultado dele hoje, sendo que eu estaria no começo, né? Então eu ganharia pouco. No começo as pessoas não iam, como é que a gente pode dizer? Não iam confiar em cortar comigo, porque eu tava aprendendo. E é normal, eu próprio não confio em alguém que tá aprendendo. Por que alguém confiaria em mim, né? Então, sem analisar nada, sem analisar se valia a pena, eu entrei só olhando o resultado que ele já tinha, sendo que ele tinha anos de experiência na profissão. E como eu estava fazendo algo que, de certa forma, eu não gostava, é muito mais difícil você continuar fazendo algo com pouco resultado ou sem resultado nenhum
quando você não gosta do que quando você gosta. Por exemplo, quando eu comecei a criar conteúdo, por mais que no começo eu não tivesse resultado, eu gostava de fazer isso. Por mais que eu não ganhasse nada, eu gostava de fazer isso. E aí é mais fácil você continuar fazendo até conseguir ganhar alguma coisa. Certo? E depois, negócio de barbearia, eu fiquei, sei lá, uns 3 meses. Também não deu certo. E aí foi quando eu larguei e voltei a trabalhar pro meu pai, mas assim, nada, eu não trabalhava fixo na loja, eu só ajudava em algumas coisas. E foi nessa época que eu comecei o meu terceiro negócio, que foi um dos negócios, foi um negócio que, dos negócios que deram errado, foi o que foi mais longe, que foi uma loja de dropshipping. Eu peguei aquela época de dropshipping, a minha loja foi aberta em dezembro de 2021, dia 1º de dezembro de 2021 eu estava com a loja aberta. E em fevereiro de 2022 foi quando eu comecei a vender. Foi quando eu acertei algumas estratégias de tráfego orgânico e comecei a vender. Mas o problema desse... Qual foi o erro que eu cometi? Por que esse negócio não foi pra frente? Eu fiquei com um negócio de dropshipping por pouco mais de um ano. Em janeiro ou fevereiro de 2023 eu fechei a loja de dropshipping. E qual que foi o erro? Cara, puramente, acho que preparo. Por quê? O que aconteceu com a minha loja de dropshipping? Na época que eu mais vendia, eu vendia com tráfego orgânico, mas eu não entendia muito de rede social. Então, eu usava uma conta de Instagram, que era a conta que eu fazia bastante view, eu usava uma conta empresarial. E conta empresarial, você não pode adicionar música no vídeo, senão o vídeo é removido. Porque é uma conta de empresa, você está usando uma música comercial. E o que eu fazia? Eu colocava as músicas e deixava com o volume baixo que passava. Não pegava, o algoritmo não pegava que a música estava lá. E aí teve um vídeo que eu deixei a música um pouquinho mais alto, o algoritmo reconheceu que tinha uma música ali e removeu meu vídeo e a minha conta entrou em shadow ban. Ricardo, o que é um shadow ban? Você cometeu uma infração e é como se a plataforma tivesse um castigo. Você não é notificado de nada, o seu engajamento só simplesmente vai embora. Então a minha conta vinha numa crescente de pegar 1.000 a 1.500 seguidores por dia. E aí no dia seguinte eu tive de 1.500 seguidores num dia eu ganhei 700. No dia seguinte eu ganhei 300, no dia seguinte eu não ganhei nem 100. E aí eu comecei a perder seguidores nessa conta e nada que eu postava engajava. E aí como a maioria das minhas vendas vinha do tráfego orgânico, que é esse tráfego onde você simplesmente cria um conteúdo e vende através das views que esse conteúdo faz de forma orgânica, sem pagar nada para a plataforma entregar, como eu perdi esse tráfego, eu não vendia mais. E aí eu comecei a tentar tráfego pago. E estudei, mas assim, estudei bem pouco, não me preparei tanto e o que acontecia? Eu ficava dando tiro no escuro. Eu escolhia um produto, tentava montar um anúncio ali, uma oferta, botava tráfego em cima desse produto, até vendia alguma coisa, mas geralmente só dava para pagar o que eu gastava com o anúncio. E tinha meses que nem dava. Nesse período, eu passei nesse período de loja aberta, o meu sucesso com a loja deve ter durado, acho que menos de 6 meses. O restante do tempo era só ganhar dinheiro para pagar o cartão, que eu estava devendo no cartão de crédito, às vezes sobrava para pagar a parcela da moto e as despesas da moto. E que mais? Deixa eu ver. E teve meses onde eu tive que parcelar a fatura de cartão de crédito para eu conseguir pagar. E aí, no começo de 2023, entre janeiro e fevereiro, foi quando eu fechei a loja para não me endividar. E fechei a loja para não me endividar, voltei a trabalhar pro meu pai, dessa vez trabalhando fixo na loja, recebendo um salário mínimo. E cara, eu ainda passei alguns meses pagando despesa que eu fiz com esse negócio, mas eu não desisti. O que eu fiz daí? Em seguida foi quando eu comecei a vender como afiliado Shopee. Eu ainda tinha as redes sociais da minha loja, eu consegui engajar de novo, comecei a pegar um bom número de views e aí eu vendia como afiliado Shopee. Mas a comissão era bem pouca e foi nessa época que eu comecei a criar conteúdo para internet. Eu comecei a me gravar falando sobre negócios, sobre dinheiro, Na época,
qual que foi a ideia do projeto? O projeto Ficando Rico, onde eu ia mostrar a minha jornada ficando rico. E aí eu falava sobre o que eu estava fazendo, né? Na época eu comecei falando de afiliado Shopee. Foi meu primeiro vídeo que engajou bem no TikTok. E aí depois veio o conteúdo Dark e o resto é história. Se quiser saber mais sobre essa história, sobre a parte de onde deu certo até chegar onde eu tô hoje... Ah, Ricardo, esse canal aqui é pequeno, tu vive de quê? Pô, eu tenho um outro canal... Ah, não tá aqui no fundo, mas eu tenho um outro canal no YouTube que tem 14 mil seguidores. Minha conta principal no TikTok tem 240 mil seguidores. Meu Instagram tem mais 55 mil seguidores. Meu perfil secundário do TikTok já tem 60, quase 70 mil. Então eu tenho outras redes, esse aqui é só um projeto onde eu venho trocar ideia, sem muita edição, sem enrolação, sem roteiro. Esse vídeo aqui não tem roteiro nenhum, ó. Só tem um caderno aqui onde eu listei algumas coisas sobre as quais eu queria falar para não me perder. E é isso. Então vou deixar aqui no card, ó, se você quiser saber a história completa, não sei se é desse lado ou se é desse, mas acho que é desse aqui. Vai ter um cardzinho aqui, você clica e aí você vai ver o vídeo onde eu conto toda a minha trajetória desde o momento que deu certo até hoje. Fechou? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.